Oi, Carol. Bom, Boa noite, Marquinhos. tudo certo? Como é que você está? Tudo bem? Certo, e você? Aproveitando o home office, né? Sempre uma boa oportunidade de deixar ele aqui estar aqui no conforto de casa, poder fazer essas coisas no conforto de casa, sem problema nenhum. Tudo certo contigo? Tudo? Instalada, preparada para falar do assunto? Sim. Eu sempre achei que eu não fosse gostar de home office, mas a pandemia me fez mudar de ideia. Não, home office é ótimo. Tem as suas. O meu segredo é sair para almoçar, para poder ver as pessoas. Pelo menos tomar um banho de sol, fazer a fotossíntese e ver as pessoas. É o meu, pelo menos. E de vez em quando ir dar uma passeadinha no fim da tarde, esticar as canelas e aí tomar um café na rua e dar uma olhadinha. Mas sobre o assunto de hoje, Carol, eu quero saber se fez o dever de casa, se está preparadíssimo. Alô, Marquinhos? Caiu, mas acho que voltou. E estamos de volta. Acho que é porque tu te assustou em não ter feito o dever de casa, em Não estar estudei, então eu tô aqui preparado. só para te ouvir falar. Variável. Preparadíssima. Então tá, acho que vamos começar a pauta. Primeiro, acho que para quem tá assistindo, né, Carol, para quem não nos conhece, ah, eu sou certificado pela Ambima, sou especialista em investimentos, sou consultor registrado na CVM, consultor CVM. Tu também, né, Carol, é certificada pela Ambima, especialista em investimentos. Então, meus amigos economistas vão me xingar, mas a gente tem um pouquinho de propriedade para falar do assunto, apesar da gente não ter assim aquele conhecimento todo. E aí é legal também, é bom a gente fazer esse distante, que apesar de a gente vai razoavelmente entender do assunto, como diz um colega meu, conseguir dar aqui os nossos 10 centavos de palpite furado, a ideia hoje é abordar um pouquinho o assunto, esclarecer um pouco. Os juros acabaram, a gente começou a iniciar uma trajetória de queda de juros, mas esclarecer um pouquinho sobre como é que isso impacta a vida da gente, como é que isso impacta os investimentos, mas sempre que for mexer na carteira de investimentos, qualquer coisa, consultar um profissional, né, Carol? Consultar alguém habilitado, um consultor, um assessor de investimentos, o gestor. O cunhado, com todo respeito aos cunhados, não é o meu melhor conselheiro financeiro. É sempre bom, é sempre bom levar esse conhecimento para discutir com um profissional e saber o que que ele faz, o que que ele faz com isso, né, Carol? Ah, É, uma coisa, Marquinhos, que a gente tem que tomar muito cuidado é que agora, né, tá muito na mídia que a Selic baixou, que é hora de investir em renda variável, que então, assim, a ideia dessa live é até trazer um pouco para as pessoas que a gente mentora, que a gente, né, para os nossos amigos, para quem pergunta para a gente, se é realmente isso que é para fazer, se está na hora de vender tudo e colocar em renda variável, o que é fazer, o que é a taxa Selic, como é que ela funciona, né? E como é que a gente tem que pensar para se aproveitar desses momentos do mercado, mas não para ir junto com a manada, né? Para fugir da manada, é isso. fazer a coisa com parcimônia, né, Carol? Eu acho legal até a gente podia começar falando sobre, tá, ok, a gente ouve no noticiário, vê a Selic, ouve muito falar, subiu, desceu e tudo mais, mas talvez fosse interessante começar falando um pouquinho o que é a Selic, como e por que ela impacta o nosso dia a dia, né, Carol? É, vamos lá. O que é a taxa Selic, né? A taxa Selic é a taxa de juros do Brasil. É uma taxa que o Banco Central usa, determina para controlar a inflação. E como é que ele faz isso? À medida que ele aumenta ou ele diminui a taxa de juros, ele deixa as pessoas, ele faz com que entre mais dinheiro ou menos dinheiro no mercado. Se tem mais dinheiro circulando no mercado, se a taxa tá mais baixa, né? Os créditos estão mais baratos, pegar o empréstimo fica mais barato, as empresas pegarem empréstimo vai ser mais barato. Então, o que acontece? As pessoas começam a pegar mais dinheiro, começa a ter mais dinheiro no mercado, mais dinheiro para comprar, as pessoas começam a comprar, a inflação começa a aumentar. Se a inflação está muito alta, o Banco Central tem que
começar a aumentar a taxa de juros para conseguir retirar esses empréstimos, conseguirem ficar mais baratos, mais caros e conseguir retirar o dinheiro do mercado. E ele vai fazendo esse movimento para sempre estar controlando a inflação. Uhum. Não, e é interessante a gente falar, né, Carol? Claro, ninguém gosta de taxa de juros alta, né? Isso faz muito mal para a economia, porque taxa de juros, como tu acaba de falar, sobe a taxa de juros, qual é o primeiro impacto? As empresas, principalmente, deixarem de investir, deixarem de produzir. Se deixam de produzir riqueza. Ou seja, há uma estagnação na economia. Então, o que acontece? Emprego, né? Exatamente. Inclusive a taxa de emprego. Diminui a produção, diminui a venda, diminui o emprego, ou seja, dá uma esfriada na economia do país, no crescimento do país. Então, ninguém gosta de taxa de juros. Mas a estratégia é justamente esfriar a economia para tentar segurar a inflação. O problema é justamente esse. E a gente vem de um ciclo de inflação muito alta, então a taxa de juros alta que a gente tem, que a gente chegou até agora, se justificava um pouco por conta disso. E aí também não vamos entrar no debate se podia ter baixado mais, se deveria ter começado um ciclo de baixa antes ou depois, se a gente deixa para os economistas e para os palpiteiros de plantão. Mas a questão é, a relação direta é, sobe a taxa de juros para segurar a inflação começou a cair, baixa a taxa de juros, se permite baixar a taxa de juros. E é o que a gente está começando a ver agora, né? A gente acabou de ver semana passada o Banco Central baixar o Copom baixar o Banco Central baixar a taxa de juros, baixar em 0,5%, e ou seja, a gente começou um ciclo de queda da Selic, de queda dos juros, que tende a levar, e qual é o impacto disso? Qual é a leitura que se faz disso? Qual é o impacto disso no dia a dia? E qual é o impacto que isso pode ter, então, para carteiras de investimento? À medida em que os juros começam a baixar, passa a deixar de ser, grosseiramente falando, né, bem por alto, né, Carol, como tu falou, passa a deixar de ser interessante, deixar o dinheiro guardado rendendo juros no banco e pegar esse dinheiro e investir. Eu tinha um professor que dizia que o melhor investimento no Brasil é empreender, mas também é o mais arriscado. As maiores chances que você tem de enriquecer é empreendendo. É o investimento que tem o maior potencial de retorno. Só que é o mais arriscado, você pode perder tudo, né? Se o negócio não der certo. Então, o que dá mais trabalho também, né? Dá mais trabalho também, exatamente. E então passa a valer mais a pena tirar o dinheiro do banco e começar a investir na empresa. E começar a investir. Qual é o primeiro impacto a primeira leitura que as pessoas fazem? Opa, as empresas vão começar a crescer. Se as empresas vão começar a crescer, as empresas listadas na bolsa, as ações das empresas tendem a subir de preço. Por quê? Há uma perspectiva de que elas produzam mais, vendam mais e, consequentemente, distribuam mais lucros. É o primeiro impacto. Mas calma lá, também isso não é conclusão nenhuma ainda, né? E gerando mais lucros, pagam mais dividendos, então, né? São duas formas de ganhar, então... Exato. E aí vem a máxima, vem o primeiro pensamento que todo mundo faz. Beleza, juros caíram, então vou lá, vou sair correndo comprar bolsa. Calma, né? Não é comprar ações, não é bem assim. Então tem esse impacto nas empresas, nas ações. E, claro, por outro lado, tem um impacto que o pessoal, às vezes o investidor do dia a dia, investidor normal, comum, ele não se lembra que isso tem um impacto naqueles títulos de renda fixa que ele tem ali na carteira dele, nos CDBs, nas LCIs, nas LCAs. Isso vai ter um impacto no preço desses ativos que ele também tem na carteira dele, né? Então também depois vai ser legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Ou seja, os juros começam a cair, há um impacto, uma perspectiva de impacto na bolsa, nas ações, mas também há um impacto na renda fixa, no que está em renda fixa. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre isso e como isso impacta na carteira de investimento, né, Carol? Isso. Até que tu deu uma travadinha para mim agora, Carol. Achei que tu tinha congelado aí a imagem, mas... Voltou, né? Voltou. Tá. Beleza. Carol, queres abordar então um pouquinho sobre o impacto disso nas ações? Aí depois eu falo um pouquinho da renda fixa. O que acontece? Quando a taxa de juros ela começa a baixar,
a tendência é que as empresas, elas precisam pegar dinheiro emprestado para conseguir investir nelas, para elas crescerem, para contratar mais gente. Então, à medida que isso vai acontecendo, que ela vai pegando dinheiro mais barato, ela vai conseguindo crescer. E o que a gente vê é que as pessoas que estão de fora da bolsa, começam a pensar, ó, a empresa vai começar a crescer, vai começar a ter resultados melhores, e com isso o preço da ação vai subir, o preço da ação subindo, tem aquele ganho patrimonial. Ela vai começar a distribuir mais dividendos, né? Que toda empresa tem que distribuir dividendos, obrigatoriamente. Então, também tem mais esse plus. Juros sobre o capital próprio. Então, as pessoas veem que, assim, a renda fixa vai baixando o percentual de ganho e as empresas vão começar a ter um resultado melhor financeiro. Então, elas começam a querer migrar para lá. Mas é esse o momento de fazer isso? Em que proporção? Né? Tem um aspecto bem interessante nisso, né, Carol? Que quando começa a baixar juros, eu acho que o pessoal que está assistindo, se tem algum contato com alguém, com algum consultor, com algum assessor, já deve ter recebido e-mail sugerindo sugerindo investir na bolsa. Olha, os juros caíram, vamos investir na bolsa. Claro que vale a pena, claro que pode valer a pena, mas acho que tem um aspecto bem interessante. Mesmo com juros caindo e mesmo com uma perspectiva de alta na bolsa continua sendo renda variável, continua tendo risco. Há uma tendência de valorização das empresas. Mas, essa tendência, essa correlação existe, juros caem, bolsa sobe, existe essa correlação, mas ela não é proporcional, ela não é absolutamente direta e ela não é... Depende de quais empresas, depende do ramo do ramo da empresa, depende de conjuntura econômica, depende de uma série de fatores, né? E outra coisa, depende muito, e isso é muito importante todo mundo ter em mente, da tua estratégia de investimento, do teu perfil de investimento e dos teus objetivos. Legal. Ainda que a gente pudesse falar com certeza absoluta, os juros estão começando, os juros baixaram, a bolsa vai subir. Se o meu horizonte de investimento é para daqui a 12 meses e eu não suporto volatilidade, eu não suporto oscilação, esse movimento para a bolsa é quase que irrelevante. Ou se esse movimento, se ele existe ou se ele é necessário, talvez seja uma parcela muito pequena da carteira de investimento, né, Carol? E, por outro lado, se eu tenho um horizonte muito longo, de 10, 15, 20 anos, na minha estratégia de investimento, o que está acontecendo agora é fotografia, não é o filme. Então, vale a pena fazer essas movimentações, claro, mas também não é para sair correndo e mudar completamente toda a carteira de investimento de uma hora para outra, porque os juros começaram a cair, né, Carol? O que a gente fala muito, né, Marquinhos, é que assim, ó, se tu tem uma carteira que está montada com um certo objetivo, essa movimentação, ela vai ser natural, né? Porque tu vai começar a fazer uma realocação de acordo para tentar sempre manter no mesmo percentual que foi programado desde o início, né? De acordo com esses objetivos. Então, quando começar a cair, você vai naturalmente vender de um lado para botar no outro. Então, não é porque caiu que tu vai fazer, não, tu vai fazer porque um movimento está acontecendo e as coisas vão acontecer devagar. Porque se de repente você tenta antecipar um movimento, existem outros fatores que podem não sair de acordo. Então, assim, a gente tem que estar sempre de olho, sempre pensando no mercado como um todo, no que já aconteceu, mas não dá para sair fazendo as coisas atropelando. Tem que sempre manter o objetivo e fazendo devagar. Vai realocando, vai, mas devagar, né? Como foi determinado no início. Seguir a estratégia, né, Carol? Quer dizer, a gente se monta uma estratégia para ela ser seguida. E esses movimentos, quando acontecem essas alterações, como agora nisso da queda de juros, elas servem para fazer pequenas alocações táticas, mas não para mudar completamente a estratégia, né? Eu queria falar um pouquinho também sobre o impacto da queda de juros na renda fixa. Porque a correlação direta que a gente vê no noticiário e que geralmente o pessoal acaba vendendo para o investidor é essa correlação de juros caíram, bolsa sobe. De novo, essa correlação existe, ela não é absolutamente direta, mas se fala muito pouco sobre a correlação, se fala pouco no noticiário, ordinariamente, da correlação de queda de juros
com a renda fixa. Por quê? Deixa eu tentar falar bem rapidamente, sim, também para não tentar explicar ao invés de complicar, né? Mas quando a gente compra um título de renda fixa, na verdade a gente está comprando um dinheiro para nos ser devolvido lá no futuro. Então eu estou comprando, por exemplo, R$ 1.000 eu estou comprando R$ 1.000 daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos vão me pagar R$ 1.000. Mas quanto eu estou disposto a pagar por esses R$ 1.000 hoje? Esse valor, obviamente, é menor que R$ 1.000, porque eu vou comprar um tanto com uma taxa de juros aplicada ano a ano para chegar aos R$ 1.000 daqui a 5 anos. Por que eu estou falando isso? Porque o preço desse título hoje depende dos juros que ele precisa render para chegar aos R$ 1.000 daqui a 5 anos. Está Ou seja, falando do tesouro, né? qualquer título de renda fixa, de modo geral, né? Qualquer título de renda fixa que a gente compra assim, ao valor de face. Porque o que acontece? O que determina o valor desse título hoje é a taxa de juros hoje. Se a taxa de juros está alta, o valor desse título é pequenininho, ou seja, eu estou pagando barato por esses R$ 1.000 daqui a 5 anos. Se a taxa de juros está alta, eu pago barato. Se a taxa de juros está baixa, ele precisa render menos para chegar aos R$ 1.000. Então, o valor desse título ele é alto hoje. Estou pagando um pouquinho mais alto para chegar a esses R$ 1.000 daqui a 5 anos. Onde é que a queda da taxa de juros fica relevante para isso? Se eu comprei esse título aqui com a taxa Selic alta para chegar nesses R$ 1.000 aqui, à medida que a taxa Selic vai caindo aqui ao longo do ano, qual é a tendência? É o valor desse cara aqui aumentar. E talvez valha a pena segurar esse papel aqui na carteira com a taxa Selic caindo, porque em algum momento aqui, talvez eu estar muito próximo dos R$ 1.000 antes dos 5 anos. E aí talvez seja o momento de vender e fazer uma realocação. Ou seja, assim como tem que tomar cuidado para sair comprando bolsa a dar com pau, tem que tomar cuidado para também não sair vendendo a renda fixa de uma hora para outra, porque a depender do preço que se comprou, pode ser que ela valorize muito e numa proporção parecida com a própria bolsa. É que a renda fixa não é fixa, né? Exatamente. Eles vendem esse nome, né? Mas ela não é fixa. Talvez ela não varie tanto quanto a bolsa, mas dependendo aí dessa marcação ao mercado que a gente chama, né? Que é isso que tu estás falando, no momento que vende, tu pode até perder dinheiro, se não souber o que está fazendo, né? Eu quis dizer um colega meu, a renda é fixa porque os parâmetros são fixos, não é o rendimento que é fixo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Ou seja, assim como pode valer a pena fazer uma alocação tática direcionada para a bolsa, talvez valha a pena também segurar um pouquinho mais os papéis de renda fixa para esperar 1 ano, 2 para vender. Até porque, Carol, a gente está falando de início de ciclo de queda, né? Os juros não despencaram, eles caíram 0,5%, né? Então também tem essa perspectiva, né? E tem a renda fixa tem outra questão também, né? Que vários produtos são atrelados ao CDI, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado até na questão, vai vender agora e o imposto, né? Dependendo do tempo que tu tá investindo nele, o imposto de renda pode ser que não vale a pena com o que tu vai ganhar lá na frente, porque o imposto de renda é calculado em cima do prazo que tu tem esse ativo comprado. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora que for fazer a venda e a compra. Exato. De novo, o propósito que a gente tinha se proposto conversar hoje, né, Carol, é exatamente isso. Ok, juros caíram, impactos na renda fixa e na renda variável. É momento de renda fixa ou é momento de renda variável? Qual é a resposta? Depende. O primeiro, aquilo que a gente sempre fala, né? Eu falo sempre para os meus clientes, não tem investimento objetivamente bom ou ruim. Ele pode estar alinhado ou não com os teus objetivos, com a tua estratégia e com o teu perfil. Então, é momento de renda fixa ou de renda variável? Depende. Pode ser um momento de fazer uma alocação um pouquinho maior na renda variável, em ações. Mas pode, a depender da configuração da tua carteira, pode ser um momento de segurar um pouquinho mais esses títulos de renda fixa para vender daqui a 1 ano, 2, talvez,
com um lucro e realizar um lucro um pouquinho mais gorducho. Depende da tua posição hoje, depende dos teus objetivos e depende do teu perfil de risco. E aí, de novo, eu estou aqui, estava dando uma olhada aqui nas perspectivas da Selic, estou com o boletim Focus dessa semana. Veja, a Selic acabou de cair, né? 0,5 ponto percentual. Mas a perspectiva do mercado para o final do ano ainda é alta, é 11,75. As perspectivas, a mediana do mercado é 11,75 para o fim desse ano, que ainda é uma taxa alta. Para o fim do ano que vem, 2024, há uma perspectiva de a taxa Selic estar ali ao redor dos 9%, que também é uma taxa alta ainda. Ou seja, a gente está comentando um caminho provável de contínua queda de juros. Ou seja, a gente começou esse ciclo. Não há razão para fazer movimentos bruscos em direção à renda variável, ações, e mesmo em direção à manutenção da renda fixa. O ideal é sempre fazendo isso cadenciadamente, né, Carol? E observando a estratégia de cada um. Eu estou vendo aqui no relatório mesmo, tem a perspectiva até 2026, mesmo as perspectivas para 2026, apesar de ser um horizonte bastante longo, é de 8,75% ao ano, que ainda assim é uma taxa razoável, né? Uma taxa boa seria 6. Não sei, Carol, depende. De novo, eu não quero bancar o economista. Esses dias eu saí com um grupo de amigos e entre eles uma amiga minha e ela é economista e ela estava com um grupo de economistas que eu não conhecia, que era o pessoal da faculdade, e me perguntaram se eu era economista. Eu falei, não, Deus me livre, não sou, que é isso? Disse, não, mas falei, não, é por causa do óculos, é que hoje eu estou com óculos do Gustavo Franco, aí tem cara de economista. Mas como eu não sou economista, eu não me arrisco a falar sobre isso. Mas o que se discute é uma taxa, o que a gente fala de taxa, do que seria a taxa neutra, né? Uma taxa de juros em que ela nem esfria a economia, ou seja, ela nem causa uma recessão e também uma taxa que não seja nem tão alta que cause recessão e nem tão baixa que gere inflação. Ou seja, que ela consegue fazer a economia girar de um modo saudável. Tem as perspectivas, as premissas para se buscar uma taxa neutra de juros. Depende do momento do país, depende do momento da economia, depende do país em si, né? A nossa taxa neutra de juros, obviamente, não é bem diferente do que seria a taxa neutra de juros dos Estados Unidos, ou da União Europeia, ou da Grã-Bretanha. Mas talvez uma taxa saudável de juros fosse alguma coisa ao redor dos 6%. Mas, de novo, eu estou dando um chute consciente, longe de ser bem longe de ser uma análise técnica, né? Mas uma taxa que permita crescimento com a inflação controlada, ou pelo menos em um nível, em uma banda que não extrapole as metas de inflação, né? Algo mais ou menos ao redor disso. E de novo, e também, Carol, eu falo demais, né? Eu não te dou a chance de falar. Desculpa, não pode falar. Eu gosto eu aprendo contigo, né? Mas é uma coisa bem interessante também. A gente tinha falado de, beleza, começou os juros caíram, vamos montar uma posição em bolsa. É legal, é possível, é importante, é pertinente, é válido, é sim, de novo, depende do balanço de carteira, mas também depende muito das ações em si, né? Das empresas em si. Tem empresas, tem circunstâncias. Então, não é sair comprando qualquer ação, né, Carol? Tem essa questão de análise, que é uma coisa difícil, trabalhosa, vale muito a pena, é muito válido procurar um especialista, procurar casas de análise que te forneçam informações específicas sobre onde e quanto, mas principalmente quais ações investir de acordo com o teu perfil, de acordo com a tua estratégia, né? Quando eu comecei a estudar sobre isso e comecei a montar minha carteira de ações, eu fazia tudo na mão sozinha, assim, né? Dica aqui, dica ali. Aí fica aquela carteira que a gente chama de Frankenstein, assim. Tinha boas ações, não tinha nada de loucura, mas a relação entre elas não me dava o retorno que podia dar, né? Porque às vezes tinha banco demais,
Então, quando subia, subia muito, quando caía, caía muito. Né? Tinha umas elétricas ali para segurar, mas também tinha umas small caps, assim. E aí também, então, tudo tem que ser pensado de acordo com o objetivo para a gente não ficar pegando diquinhas e não acabar tendo uma rentabilidade menor e mais arriscada, correr mais risco do que deveria, né? É, movimentar-se muito sem planejamento também não é bom, né, Carol? Também não é. E aí, de novo, hoje a gente está falando sobre a Selic, que ela começou a cair. E como a Selic impacta a carteira de investimento, a estratégia de investimentos, como a Selic, qual é o impacto que ela tem no portfólio de investimentos. Então, claro, o tema hoje é esse. Mas podia ser a Selic subindo, podia ser uma eventual alta do dólar, podia ser algum evento político, podia ser a reforma tributária que rodou, que está rodando com mais força, podia ser uma reforma da Previdência. Ou seja, são fatos na economia que causam algum impacto, mas, de novo, são fotografias, não são um filme. É muito importante ter noção, ter em mente como é que isso impacta o filme dos teus investimentos, a história deles daqui para diante. E isso tem que estar alinhado com o teu planejamento. Então, é interessante entender, compreender isso, compreender minimamente como é que isso impacta, como é que isso pode impactar a tua carteira, para saber se é ou não é a hora de fazer alguma movimentação, se é ou não é a hora de fazer algum ajuste, se é razoável ou não é razoável. Movimentar por movimentar porque estão te vendendo a ideia de que essa correlação ela é direta. Juro subiu, compra a bolsa. Meu vizinho está comprando, meu amigo está comprando, meu cunhado está comprando. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque aí arrisca de daqui a 6 meses aquilo não deu o resultado que se esperava, porque você investiu pelas razões erradas, pelas razões enviesadas, e aí você vai e desmonta essa posição e acaba jogando dinheiro fora nessa movimentação sem pensar. É igual comprar carro por paixão, né? É legal, é gostoso, é bacana, mas comprar carro só pela paixão tende a ser um péssimo negócio. Ô, Marquinhos, e olha só, fazer uma pergunta aqui que não estava no programa, mas vamos lá. Se fosse para começar hoje, tá? Tem várias pessoas que seguem a gente que não investem em nada. Tem, Tá. né? A gente fez a palestra lá no tribunal, né? Perguntas bem assim de pessoas que estão iniciando ou que estão querendo e ainda não começaram. O que tu dirias para quem está começando hoje? Sabe, Carol, que eu acompanhava a coluna do Mauro Halfeld na CBN. Ele tinha uma coluna diária na CBN. E o Mauro Halfeld, ele dava uma orientação que eu acho muito válida para quem não sabe absolutamente nada, está começando do zero, não faz a menor ideia do que investir. E era uma ideia bastante válida de balanço de carteira. O que ele sugeria? Você não faz a menor ideia do que investir, compra Tesouro Selic e compra BOVA 11. O que é BOVA 11? É como se você comprasse um pacotinho, é um fundo de ações, mas que negocia direto na bolsa. É como se você comprasse um pacotinho, um pouquinho de cada uma das ações que compõem o índice da Bovespa. Ou seja, é mais ou menos ali o mercado acionário brasileiro. Por que eu São achava as maiores, né? as empresas que formam o índice, exatamente. São só as empresas que formam o índice. Tem os critérios lá que eles atualizam a cada trimestre, né? Acho que não tem por que a gente entrar no detalhe aqui. Mas, basicamente, o Bovespa acompanha o mercado brasileiro, é o mercado brasileiro, o mercado acionário brasileiro. E por que ele dava como é que ele dava essa dica? Eu achava muito interessante. Tesouro Selic é Tesouro Selic. É a renda fixa por excelência, é o risco zero no Brasil, né? Não existe risco absolutamente zero, mas é o investimento de menor risco no Brasil, Tesouro Selic, no Tesouro Direto, ou algum fundo que invista em Tesouro Selic, atrelado a Selic, porque é renda fixa, tem liquidez, tem o rendimento da Selic diário, não tem sustos. E BOVA 11... 50-50, tu começaria com 50-50. Não começaria 50-50. Começaria 50-50 se eu tivesse 20 anos de idade. Né? Mas assim, então, aí ele falava isso. Depende muito do teu momento de vida, da tua saúde orçamentária, da tua necessidade de reservas de emergência e tudo mais. Então, ele até propunha alguns critérios para fazer esse balanço.
Mas o que ele falava? Bom, beleza, estabelece esse balanço. E passa o ano investindo nisso. Ah, sei lá, vamos supor que o balanço seja 80-20. 80-20, tá. 80-20. Então, passo o ano inteiro, eu guardo R$ 100 por mês. Então, vou colocar R$ 80 em Tesouro Selic, 20 em BOVA11. 80 em Selic, 20 e vai. Ao longo do ano, vamos supor que os juros caiam, a bolsa suba, e aí, no final do ano, a proporção de BOVA11 ela vai ter aumentado, porque valorizou. Então, talvez vire 70-30. É o que ele falava. Pega esses 10%, vende e joga e começa o ciclo de novo. Mas faz isso ano a ano. No máximo, semestre a semestre. Pode botar um IVVB11 aí junto na... também, um small one. Foi um pouquinho de dólar, né? Até... Mas assim, então ele falava isso porque com isso você mescla renda fixa, mescla renda variável, em alguma proporção que seja saudável para você, e tem um critério para ir fazendo esse balanço e ao longo do ano ir fazendo esse rebalanceamento. É um critério bem simples, é um critério razoavelmente fácil de fazer. É o melhor critério, a melhor estratégia? Não, não é. Assim, a melhor estratégia é a estratégia que está adequada para você. Mas é uma estratégia. Eu acho que para quem não sabe absolutamente nada de investimentos e tem vontade de experimentar um pouco essa brincadeira com a renda variável, eu sempre gostei dessa orientação do Mauro Halford. Sempre achei interessante. Eu acho até, deixa eu dar uma espiada aqui, que está nesse livro aqui. Investimentos do Mauro Halford. Esse livro já é antiguinho, mas ele é bem interessante, bem bacana. Fala muito sobre trate a sua vida financeira como se fosse uma empresa, como se fosse transforme a PF em PJ, do ponto de vista de administração. É bem interessante, bem legal. Altamente recomendo. Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida aí? Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta... Alguma pergunta, pode colocar aí que o Marquinhos responde, ele gosta de falar. Dar pitaco na vida dos outros, né? O esporte favorito. Eu sempre digo que hoje eu tenho emprego dos sonhos. Eu sou pago para dar palpite na vida dos outros. É muito bom. Mas foi interessante, tu lembrou, Carol, da palestra no TRE que a gente fez no início do mês passado. Muita gente com essas dúvidas, com dúvidas muito, poxa vida, eu nunca fiz isso, como é que eu faço? E de ter medo. E é muito normal ter medo. De novo, investir toma tempo, não precisa ser o seu. Consulta um profissional, consulta alguém de confiança, conversa com alguém de confiança. Tem muita informação no mercado, tem muita informação mequetrefe também por aí. Mas vale muito a pena consultar, né, Carol? E assim, às vezes as pessoas não investem porque não gostam, né? Mas acho que você tem que pensar que nem sempre a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Pensa o quanto é importante para vocês, né? Nós dois, eu e o Marquinhos, a gente é servidor público e os dois começaram a investir porque tinham problemas com dívidas, né? Tivemos que nos organizar financeiramente e a gente tem um pensamento muito parecido que é questão do longo prazo, a questão da aposentadoria, do INSS não dá, né? Mesmo que seja INSS ou que seja quem está no regime geral ou no regime especial, não importa. Mas, assim, a previdência não é sustentável. Então, vai dar problema lá na frente. E nesse aspecto, né, Carol? De novo, voltando para a temática que, ok, é momento de investir em renda variável, é momento de investir em renda fixa. De certo modo, sempre é momento de investir um pouquinho em renda fixa e em renda variável, independente da taxa de juros, principalmente quando a gente fala de previdência, de aposentadoria, que é um investimento de longo prazo. Mesmo para quem está se aposentando, que foi a temática do TRE, né, no mês passado. As pessoas tem uma turma se aposentando hoje com regras antigas, ali ao redor dos 60 anos. Pô, é um pessoal que tem todas as condições de viver mais 30, 40 anos com saúde. É uma vida pela frente. É um longo prazo. Eles chegaram no longo prazo, eles têm mais um longo prazo para executar, né? Então, no longo prazo, a renda variável é sempre uma boa opção. Claro, com parcimônia, com balanço, com a medida adequada, né? Então, independente, de novo, olhando o filme, não a fotografia, o ciclo de queda, o início do ciclo de queda de juros tende a levar a uma valorização da bolsa, da renda variável, que no momento, numa perspectiva aí de 6, 12, 18, 24 meses,
pode acabar levando a uma valorização interessante da Bolsa. Por outro lado, vamos supor que daqui a 2 anos a gente chegue a um patamar, de novo, buscando o dado aqui, a previsão, as perspectivas são de 9%. Vamos supor que daqui a 12, 24 meses a gente chegue a uma Selic não de 9%, mas de 8%. E aí, o que eu faço? Será que não é a hora daí também de retroceder, de realizar esse lucro na renda variável e fazer essa realocação? Porque quando surge a perspectiva de ganho com bolsa, todo mundo abre o olho, todo mundo se anima. E na grande maioria das vezes, abre o olho quando isso já começou a acontecer. E Que, na fica verdade, atrasado no mercado, né? exatamente. Aí já paga caro. Eu tô com o gráfico aqui do Bovespa, Carol, aberto, fechamento de hoje. Mas veja só, a gente está falando hoje, 10 de agosto, estamos falando sobre o início da queda de juros e perspectivas de alta da Bolsa. Mas, desde o finalzinho de maio ali, o Ibovespa saiu ali no final de maio de uns 108 mil pontos para chegar hoje aqui na casa quase dos 120 mil. Ou seja, já teve um aumento razoável. Putz, perdi o bonde? Não, não necessariamente. Pô, ainda tem muito mais para ganhar? Talvez, não é garantia. Nada é garantia. Mas o que eu quero dizer com isso é, o mercado enxerga isso antes de nós, investidores. A gente consegue aproveitar esse movimento, é claro que consegue, mas assim como a gente consegue aproveitar, tem que ter um pouquinho de sangue frio e de pé no chão para lá na frente entender, poxa, beleza, eu alcancei aqueles targets que eu tinha me proposto alcançar. Agora está na hora de realizar o lucro e rebalancear. Que mais ou menos é a regra que o Mauro Halfeld, fazia, aquela regra de bolsa que ele tinha. Se aquela proporção ali na bolsa aumentou muito, é porque valorizou, você faz o balanço depois de 12 meses, depois de 18 meses. Porque aí a coisa vai estar sempre caminhando equilibrada. Então é ter essa noção. Hoje a gente está falando de juros em queda, possível bolsa em alta. É razoável pensar nisso. Talvez daqui a 2 anos a conversa seja exatamente o contrário. E aí vai ter tanta gente animada a vender a bolsa depois de ter valorizado, tem que ter esse frio na espinha, né? Esse frio, essa cabeça fria, né? Eu tenho dificuldade de vender. Eu tenho muita dificuldade de vender. Eu me apego às coisas. Eu tive Natura por muito tempo na carteira. Comprei num preço legal, rendeu bem acima. Fiquei um tempão com Natura na carteira, porque eu gosto da empresa. Mais do que investimento, gosto da política sustentável, a política a política ambiental, a política sócio-responsável da Natura, eu sempre achei legal. Tinha uma dificuldade tremenda de vender Natura, tremenda. Faz um tempinho já que eu vendi, mas tem esse apego, assim, é complicado. Eu tenho uma VEG, aí pro pessoal de Jaraguá. O de Jaraguá, acho que quem compra VEG não vende mais, né? Exatamente. Um pouco disso. Eu já tive Randon também, lá de Caxias, tinha essa ligação sentimental. Randon, Marco Polo, Frase. Tem um pouco disso. Tem um colega que ele fala que é interessante também que investir em empresas que tu gosta. Esse meu colega, ele é fã da Disney, assim, ele acha um baita de um... Ele é fã da Disney e considera um baita case de negócio, assim, de um case sólido. Tem uma visão, né? Eles têm uma visão. Exato. Então, assim, ele tem Disney e ele tem uma dificuldade de vender também, assim. Então, tem um pouco disso, de se apegar, né? De se apegar. É difícil. É difícil a gente perceber que deu certo, está na hora de desmontar essa posição. Mas, de novo, por isso é importante ter estratégia. Para isso é importante ter estratégia. Porque se você tem uma estratégia montada, quando acontece isso, juros caíram, você não sai correndo para fazer um movimento porque os juros caíram. Você vai lá na sua estratégia e vê, como é que primeiro passo, como é que se impacta a minha estratégia? Os juros caíram, os juros estão caindo, começaram a cair. Como é que está o meu portfólio? Como é que esse início de queda de juros impacta o meu portfólio? É positivo ou negativo? Se for positivo, não precisa fazer nada, né? Não tem porque... Não tem... Pela faixa da marca, Miguel. A Heineken... Boa, Miguel. Eu prefiro, com relação às cervejarias, Miguel... Para quem não sabe, investir... o Miguel é o que a gente tem em comum aqui. O Miguel e a Bárbara, que é a esposa do Marquinhos e irmã do Marquinhos.
É a ponte, né, A Carol? nossa ponte. Aham. Mas o Miguel está falando isso porque ele tem interesses escusos, ele é competidor da Ambev, né, na verdade. Então, preferimos investir nos pequenos produtores, Miguel. Mas eu me perdi no que eu estava falando, Pombas. Lembrei. Então, tu pega e olha a estratégia. Como é que se impacta a minha estratégia? Porque se isso não impacta a minha estratégia, não tem por que eu fazer movimento. Se isso pode impactar um pouco a minha estratégia, eu vou lá e faço uma movimentação, de novo, tática, não estratégica. Não vou desmontar completamente a minha posição e remontá-la e refazer a estratégia. Né? É a mesma coisa. Beleza, estou viajando, meu primeiro programa de viagem é visitar tal museu. Cheguei lá, o museu está fechado. Eu mudo completamente de viagem, de destino? Não, beleza. Aquele museu eu não consigo visitar. O que eu posso fazer nesse dia para alterar e continuo? A portfólio de investimento é a mesma coisa. É uma viagem que você vai fazer no dia a dia, mas tem um plano. Não tem por que mudar completamente se alguma coisa alterou. Né? Então, o primeiro passo é esse. Como é que impacta a minha estratégia? Se impacta, qual é a mudança que eu posso fazer? Qual é a mudança relevante que eu posso fazer? Juros caiu, impacta muito. Eu já tenho uma posição em bolsa, para que eu vou mudar muito essa posição em bolsa? Faz sentido eu me expor mais para a bolsa só por causa da perspectiva de alta? Como é que se impacta os ativos de renda fixa que eu tenho? Será que eu tenho que sair correndo e vender o que eu tenho em renda fixa? Ou será que há uma perspectiva de alta, de valorização desses papéis que eu tenho na carteira? Então, a primeira coisa a fazer é isso. E os objetivos, assim, também, não adianta tu vender ativos que tu tem de renda fixa, vamos supor, o prazo para o ano que vem, que tu quer usar esse dinheiro para fazer uma viagem, tirar agora, botar comprar ações com esse dinheiro, né? Pô, é capaz de tu ter metade do teu dinheiro lá na frente. Exato. Então, né, toda a tua carteira de investimentos, ela tem que ser montada de acordo com os teus objetivos, porque tu vai pensar no prazo, e cada prazo, o teu perfil, cada desses critérios vão ser levados em conta para montar a tua carteira como um todo. Então, não é porque mudou uma coisa no caminho que tu tem que mudar tudo que foi feito. Não, peraí, vamos pensar. O que pode ser feito e como pode ser feito da melhor maneira possível para a gente tentar sempre manter aquela estratégia inicial. Os nossos objetivos, eles vão mudando, né? Como a gente pensa no longo prazo, vão acontecendo coisas na vida que a gente vai aparecendo e a gente vai mudar. Mas tudo é de forma pensada, né? Não é sair fazendo porque viu notícia no jornal. E tem outra coisa, Carol. Tu falou disso aí agora, eu lembrei de um aspecto bem interessante também, que são ciclos. Veja, eu lembro, eu sempre tive assim, sempre guardei um pouco de dinheiro, tinha uma preocupação e tudo mais, tal. Mas desde quando eu me lembro assim de guardar dinheiro com um pouquinho de consciência, isso foi lá por 2000 e pouco. Então, poxa, já me lembro de ter pego a crise em 2014, me lembro de ter pego o Wesley Day, me lembro de ter pego então agora a Covid. Ou seja, ao longo desses quase 20 anos aí, tem altas e quedas de juro, altas e quedas de bolsa, tem ciclos. Esse é o filme. Os ciclos são o filme. E em cada movimento desses, eu fiz muito movimento errado. Eu fiz muita coisa errada por impulso em cada um desses movimentos. E em cada um desses movimentos, depois de ter feito alguma coisa errada, eu aprendi. Falei, poxa vida, não precisava ter feito isso. Não precisava ter saído correndo, vender isso aqui, não fazia sentido. Fui afobado em comprar agora, não precisava ter feito isso. Poxa, gostaria de... E depois, meses depois, olhar para trás, gostaria de ter feito diferente lá atrás. Ou seja, errar faz parte do caminho, mas só é válido se você aprender com erro. Ninguém acerta todas. Ninguém acerta todas. Isso é impossível. Fez algum movimento, presta atenção no que é, acompanha para entender por que deu certo também. Porque se deu certo e você não sabe por que, é sorte, não é competência. E entender por que deu errado, para não repetir esse erro. Né? Para lá no futuro aprimorar. E a cada novo ciclo, a qualidade dos teus investimentos vai melhorando, a qualidade da tua estratégia vai melhorando. Quando for refazer os planos, como tu acabou de falar, né, Carol? A vida vai mudando, a gente vai envelhecendo, alguns planos vão se concretizando, outros vão nascendo.
a gente consegue fazer isso com mais coerência, com mais sabedoria, né? Uhum. Isso aí. Carol, passamos aí uns 15 minutos do nosso tempo proposto para comprovando que eu falo demais. Mas foi um papo gostoso, não parece que passou 45 minutos. Bom, foi bom. Eu abri mão de 2 happy hours hoje para vir aqui conversar contigo a respeito. As Então, quintas são minhas, né? as quintas são tuas, as quintas são tuas. Vamos tornar isso corriqueiro, né? Se alguém não conseguiu pegar do início, a gente vai fazer o upload desse vídeo lá no YouTube da Dinco, somosdinco.com.br. Carol, acho que no teu Eu vou deixar Diva gravado aqui. vai deixar gravado, né? No Uhum. Diva Dendos, Diva Underline Dendos, né? Eu acho ótimo esse nome, Diva Dendos. Vai deixar gravado aí, né? E que vem a gente volta às 8 horas para dar mais palpite furado sobre algum outro assunto que a gente ainda não sabe qual é, né? Não. Uma coisa de cada vez. A partir de amanhã a gente começa a pensar no próximo. Exatamente. Amanhã a gente já começa a pensar no próximo. Carol, foi um prazer dividir a noite contigo e com todo mundo que está assistindo. Muito obrigado por quem assistiu. Espero que a gente tenha conseguido desatrapalhar um pouco a vida. Se atrapalhou, por favor, avise. Se a gente falou bobagem, eu vi que o Chico está acompanhando aí, ele entende muito mais disso do que eu. Então, se eu falei alguma bobagem, me manda um direct aí, Chico, para me xingar, que eu aceito de bom coração, tá bom? E semana que vem a gente se vê. E a família do Marquinhos aí, que vem em peso também. Beijo. Marta, Miguel. Obrigada pela audiência. Carol, um beijo. Beijo, querido. Até quinta-feira que vem. Beijão, boa noite. Beijo. Tchau.